Vamos fazer um bate-papo. Vamos lá, começando com o José Júnior, então. Bom, minha apresentação mostrou aí que uma das funções que eu considero básicas do Estado seria justamente a segurança. Acho que isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas defenderiam uma polícia movida por lucro. Acho que não é bem o conceito de uma vida em sociedade razoável. Parece que é uma das funções justamente que o governo tem falhado de forma escancarada e que prejudica bastante até mesmo o seu próprio trabalho social. Quer dizer, se você tivesse o auxílio do Estado em sua função básica, provavelmente você poderia ter um resultado muito maior e mais eficiente nos seus programas sociais. Como é que você vê isso? Tem mudado de uns anos para cá? Hoje, pelo menos, temos as UPPs. Até que ponto isso é relevante ou não para o novo cenário de segurança, especificamente lá do nosso Rio? E um gancho só para essa pergunta, que é a visão de esquerda, que predominou muitos anos, que é justamente a visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, né? E aí eu até entendo que o meio influencia, mas você retira aquilo que eu chamei a atenção da responsabilidade do indivíduo em suas escolhas. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho disso. Bem, boa tarde. Quero agradecer aqui ao Fórum pelo convite. Estou num momento muito bom da minha vida, acho que todo mundo está sabendo. Mas falar de segurança nesse momento, engraçado, né? Se essa pergunta fosse há 3 ou 4 meses atrás, eu daria uma resposta. Mas hoje eu vou dar uma outra. Primeiro porque hoje, para mim me deslocar da minha casa para qualquer lugar, eu ando com aparato policial. Inclusive, estou com um aparato policial aqui, que o governo do Estado de Minas colocou à disposição. Então, assim, a polícia, né, eu lembro quando, na década de 80, eu ouvi, inclusive, muita música do Lobão, não era funkeiro. A única exceção que eu fazia era ouvir música do Lobão, que eu só gostava de funk. Mas das músicas do Lobão fizeram muito a minha cabeça, né? Algumas, como Vida Bandida, por exemplo. E algumas músicas mais românticas aí, que eu lembro de uma época antiga aí, que eu sofri bastante por umas mulheres aí, mas isso é no passado. Bem, eu lembro que em 1986, meu sonho era ser paraquedista do Exército. Eu passei com as melhores notas, eu lutava boxe também. E aí aconteceu uma situação onde eu morava, que eu tinha muita prostituta, muito tráfico, muita jogatina, né? E passaram 3 policiais e cismaram comigo. Em 86, eu já tinha tatuagem. Hoje é uma coisa muito normal, mas naquela época, você ter tatuagem, ter cabeça raspada ou cabelo grande, era quase que você se declarar como bandido, ou marginal, ou elemento suspeito. E aí eu lembro que eles me deram uma dura, né, até que era normal, onde eu morava. Mas, assim, e eu sempre sofri muito baixa autoestima, sempre tive muito problema com essa coisa de autoestima e pela violência. Onde eu morava, meus amigos, a maioria morreu assassinado pela polícia. E esses policiais, assim, eles me revistaram e, no final, eles pegaram meus documentos e amassaram. E a única coisa, quando eu tinha 18 anos, isso em 86, que eu fiz, que eu tinha orgulho, foi exatamente passar para paraquedista do Exército. E eles rasgaram o meu certificado. E naquela hora ali que ele rasgou, para mim foi a maior ofensa que poderia acontecer. Eu lembro que eu agredi, né, os policiais, eu lutava boxe, fisicamente falando, assim, eu era muito mais bem preparado do que eles e, moral, eu bati neles. Ao contrário da maioria que apanhou da polícia, eu não falo isso com orgulho, não, mas eu fui processado por agredir policiais. E eu passei a ter raiva da polícia, a partir dali, coisa e tal. Passando para 2002, um integrante do Afro-Reggae, chamado Paulo Negueba, ele era músico do Afro-Reggae e músico do Rapa. Era um garoto também que quase virou traficante. Ele estava indo trabalhar com Rapa e teve uma operação policial onde o BOP entrou e teve uma troca de tiro grande, morreram algumas pessoas e uma bala, né, uma bala achada, não perdida, arrebentou, estraçalhou o pé dele. E naquele momento eu fiquei com mais raiva ainda da polícia, né? E fiz um vídeo que até a Anistia Internacional encampou esse vídeo, passou no mundo inteiro, que era só de violência policial do Brasil inteiro, coisa e tal. E nesse mesmo ano,
eu estava na linha vermelha, que é uma via expressa no Rio de Janeiro, que é uma via estratégica, né? Você é do Rio também, né? Então, no início dos anos 2000, tinha muito conflito, muito confronto ali naquela via. E estava tendo um tiroteio, mesmo eu sendo um cara que, né, mediava conflito, estava acostumado com tiro, com guerra, eu fiquei assustado com esse tiroteio, todo mundo voltando de ré. E quando eu fui voltar de ré, um policial falou: meu irmão, aguenta aí, quero falar contigo. Aí eu parei, com uma certa experiência, né, de quem vive guerra, só comecei a ficar tenso porque ele conversava comigo e a bala estava passando perto e ele puxando papo, dizendo assim: pô, vem cá, o que você faz em show para bandido? Eu falei: mas eu faço show para bandido aonde? Ele falou: não, porque a Afro-Rex toca para bandido. E, moral, vem com um discurso totalmente equivocado. E naquela época todo mundo me pedia, né, CD e camisa. Qualquer moleque da favela, não só da favela, qualquer lugar que eu ia. E aí ele perguntou assim: aí, não tem uma camisa e um CD por polícia, não? Eu falei: porra, parceiro, pior que eu tenho. Toma aí, toma 3. Aí dei, tô liberado, tá liberado. Dei ré, aí um outro policial gritou: ô, meu irmão, tu vai aonde? Eu falei: pô, pai, o cara acabou de me liberar aqui, pô, dei 3 CDs, porra, 3 camisas, não era propina, mas de presente. Ele: pô, tu deu 3, nós somos 20. Eu falei: puta que pariu, fiquei com isso na cabeça, voltei, procurei um centro de estudo de segurança pública e cidadania chamado SESEC, da Faculdade Cândido Mendes, e eu falei para uma professora, professora, eu quero fazer um projeto para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele: contra a polícia. Não. Eu falei: não, com a polícia. Ela falou: não, contra. Eu falei: não, com. Por quê? Eu falei: porque eu acho que eles têm uma coisa que eles me questionam muito, e eu acho até que algumas coisas estão muito certas, porque, geralmente, falar do erro do outro é muito fácil. Falar do nosso é mais difícil. E eu falei: realmente, os caras sempre me questionaram, porque quando morre um policial, ninguém faz passeata, ninguém faz caminhada, que não tem direitos humanos para a polícia. E eu queria fazer algo próximo com a polícia. Bem, acabou que eu não consegui fazer no Rio de Janeiro, vim fazer aqui, em Minas Gerais, para chamar de Juventude e Polícia, que foi de 2004 a 2008. E quando nós criamos esse projeto tinha uma coisa muito importante. Eu fiz questão de usar as mesmas atividades que o Afro-Reg fazia nas favelas do Rio, nas áreas mais violentas, que era música, grafite, vídeo, teatro, circo, streetball, para policiais militares. E detalhe, todos os professores, todos que deram aula para os policiais, eles foram vítimas de violência policial, e vítima extrema. Então tinha tudo para dar errado. Para piorar mais ainda, eu fiz questão que os 2 coordenadores fossem homossexuais. Aí todo mundo: porra, mas por que você quer fazer isso? Eu falei: porque eu acho que, da mesma forma que a gente acha que eles têm preconceito com eles, quer dizer, que a gente acha que eles têm preconceito com a gente, nós também temos com eles. Então, foi um projeto de superação, foi um processo de luta, foi um grande sucesso esse projeto, né? É um projeto que teve um impacto muito grande, teve um retorno assim, bem considerável. E eu lembro que o governador Sérgio Cabral, em 2007, assim que ele foi eleito, ele veio aqui, a convite do governador Aécio Neves, conhecer esse projeto. E logo em seguida eles também implementaram um projeto da pacificação das UPPs. Eu nunca eu vou ser sincero com vocês, para vocês assim, né? Eu nunca me vi defendendo a polícia, sabe? Assim, mas depois que eu vi a pacificação no Rio, é difícil você só atacar, por mais problemas que tenha, por mais que é um erro, né? O Amarildo ter sumido, inclusive, tem uma discussão agora se ele era bandido ou não era bandido, não importa, ele não podia ter sumido. Se ele era bandido ou não, é outra questão, mas sumir, ele não poderia ter sumido. Então, o momento que o Rio de Janeiro vive hoje é um momento que nós cariocas... Lobão é carioca, não é, Lobão? Você é carioca? É. Você está morando em São Paulo, achei que você, de repente, tivesse nascido, de repente, em São Paulo, e sido criado no Rio. Nós, cariocas, a gente sempre se acostumou a não ver luz no fim do túnel, nunca. Com relação à questão de segurança pública, seja pelas brigas que a gente via entre... Eu lembro, o primeiro governador que eu me lembro como gente era o Brizola, que brigava com todo mundo e tinha um papel fundamental na educação, junto com o Darcy Ribeiro, e todos os governantes. Então, é a primeira vez que a gente consegue uma coisa que, para vocês, aqui, uma época, agora era normal, que é uma boa relação da prefeitura com o governo do Estado e com o governo federal. O Rio, durante 30 anos, o prefeito era o maior inimigo do governador, que era o maior inimigo de qualquer presidente. Então, a gente sempre se fudeu com isso.
né? Sempre. As empresas todas abandonaram o nosso Estado, nós perdemos muito investimento. Então, assim, dentro de uma política de segurança, por mais que ainda não chegamos, né, ao patamar que desejamos, mas eu posso te dizer, como carioca e como quem trabalha nas áreas mais violentas, né, desse país, porque no aspecto do tipo de geografia que as favelas do Rio vivem, só para vocês terem uma noção, as favelas do Rio, elas vivem divididas em 5 grupos armados. Você tem 3 facções do narcotráfico, é o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o ADA. ADA quer dizer amigo dos amigos. Você tem as milícias, as pessoas falam muito em milícia, não existe uma milícia, são as milícias. E você tem as favelas pacificadas, né, pelas UPPs. E o Afroreg é um dos poucos grupos que consegue transitar e mediar, por mais que recentemente sofreu um ataque, mas é um dos poucos grupos que consegue ali fazer com que possa ter minimamente um diálogo para que pessoas inocentes não morram. Então, o que a gente vem percebendo e acompanhando é que, se antes a gente não via luz no fim do túnel, nesse momento a gente começa a entrar no túnel. Perfeito. Lobão, você milita aí na área de cultura há bastante tempo já, eu não vou ter como não trazer isso à tona e provocar. Os últimos presidentes, aí, os últimos ministros da cultura no Brasil, nossos queridos Gilberto Gil, Ana Holanda, irmã do Chico Buarque de Holanda, que nós dois somos fãs de carteirinha, e agora a Marta Suplicy, né? E com realmente financiando agora até mesmo desfile de moda em Paris e coisas do tipo. A pergunta que eu te faço, e você pode estender, obviamente, a resposta de forma mais geral, mas faz sentido ter um Ministério da Cultura? Faz parte das funções básicas do Estado, ficar fomentando cultura quando a gente entende que pode haver esse tipo de corrupção dentro do Ministério da Cultura, né? E ideologização também? Pois é, Rodrigo, eu acho o seguinte, antes de qualquer coisa, eu sou um cara que fico estarrecido com uma coisa que não é muito popular você tocar, mas eu acredito que é o alicerce da cultura do Brasil, que é o show business, e é a tal da meia entrada. Entendeu? Então, não existe orçamento, budget, agenda que você possa fazer que resista a isso. Na ordem de 90% das pessoas pagam meia entrada. Aí vem aquela perversão de aumentar a meia entrada para poder... E aí meia dúzia de 3 ou 4 acabam pagando o pato. Ministério da Cultura é uma coisa muito esquisita, porque é inevitável que acaba havendo preferências, turminhas e conceitos do que é cultura, do que não é cultura, né? Nós estamos vivendo uma coisa muito engraçada. Desde que o Gil entrou, a gente estava falando até com o Gabriel ali sobre o negócio de uma lei contra o jabá. E jabá é uma outra coisa que eu queria te questionar sobre nós sermos um país da propina, se isso talvez não tivesse ligado também a essa carga excessiva de impostos, a dificultações burocráticas dos nossos empreendimentos, que acabam você criando dificuldade para vender facilidade, né? Então, com todos esses aspectos, o Ministério da Cultura, hoje em dia, eu estou vendo com esse fenômeno do fora do eixo, é uma coisa muito engraçada. Vocês pensem bem que a Lei Rouanet, ela basicamente surgiu com o intuito de fortalecer, basicamente, as partes menos favorecidas, assim, o artista que está começando, ou o artista experimental, né, um cineasta, uma peça de teatro muito maluca, coisas assim. E o que acontece, como aconteceu com a Embrafilme já em outros carnavais, entra uma panelinha que seria as elites dos artistas brasileiros, ficam aquelas pessoas constantes ali, quer dizer, todo mundo conhece quem é, e se locupletando, né? Agora, o loop foi muito interessante. Quando falando fora do eixo, olha só, a Lei Rouanet, ela é perversa pelo seguinte: você deduz, quanto mais você deduz, você sendo uma empresa, quanto mais você deduz o imposto de renda, melhor para você.
Então, a lei de captação ela é baseada nesse metabolismo. Então, se vier a Maria Bethânia com um projeto de 2 milhões para deduzir e o Mequetrefe lá com 500 pila, você vai optar pela Maria Bethânia, não é verdade? Então, o que acontece é que favoreceu... Por exemplo, agora estão dando... Tem agora um escândalo com a Cláudia Leite, 5 milhões na cultura, uma dupla sertaneja recebeu outros milhões assim. Os teatros, por exemplo, tem uns teatros aí, o Shrek está passando lá no coisa, eles receberam 28 milhões, ainda cobram R$300 para você entrar, entendeu? Então, a coisa vai ficando muito pervertida. E aí vem o outro lado, que é esse fora do eixo, que eu, na época que o ministro Gil entrou, eu estava com a revista Outra Coisa, que era uma plataforma de uma revista que saía com CDs de artistas novos. A gente lançou de 2003 a 2008 uns 50 artistas. Então, naquele momento, tinha um circuito de festivais independentes com grande público, artistas novos, tinha uma plataforma que era a minha revista. Eu estava frequentando o PT, inclusive, eu tinha ajudado eles a ganhar a eleição, fui fazer um monte de comício e tudo mais, estava com uma moral. Aí eu falei para o pessoal, que era a Abrafim, para ir até o Ministério captar a tal da Lei Rouanet. Para quê? Para criar uma classe média de artistas que fariam esse circuito, porque você viabilizaria o cara do Acre ir para Curitiba, o cara do Rio Grande do Sul ir para o Amapá, etc., etc. E ganhar uma grana, porque ele já tinha um público dele, eles estavam com a plataforma, que era um circuito de música independente, só faltava receber o dinheiro. Pois bem, entra esse fora do eixo, e de uma maneira maoísta, porque eu acho que as pessoas têm uma catequese ortodoxa comunista, né? De coletivo e antidireito autoral, que é um outro problema, e começam a sugar esse dinheiro de captação. Então, você tem o pior dos dois mundos. Você tem os artistas consagrados, milionários, ganhando dinheiro diretamente, sem intermediário, e os outros artistas que estão precisando, com um tremendo intermediário, vampirizando todo o dinheiro que deveria ser captado. Na verdade, o foco seria este verdadeiro. Então, essa eu acho que é a nossa atualidade, que a gente vive, e, por incrível que pareça, qualquer artista, para ter algum tipo de visibilidade que está começando, tem que passar pelo fora do eixo. E o que é mais engraçado ainda, esse Pablo Capilé, porque veio um projeto de lei absolutamente draconiano de direitos autorais, que estatiza o ECAD, cria um órgão subsidiado do Ministério da Cultura, com mais de 200 cargos comissionados, e o personagem que estava em voga para assumir a presidência desse órgão gestor era o Pablo Capilé, que é cupincha do Juca Ferreira, que é secretário de Cultura, que foi ministro da Cultura cupincha do Gil, e criou no estado de São Paulo uma secretaria totalmente dominada pelo fora do eixo. Existe Amor em SP, uma série de jornalistas que ditam quem é que vai entrar, quem não vai entrar. Então, a gente está ao sabor de uma estrutura muito ideologizada, e se você não é da Curriola, se você não é PT, comunista, você não faz nada no Brasil atualmente. Mas que é aquela teoria de que o cão não morde a mão que o alimenta, né? Quando você concentra esse poder e essas verbas todas no Estado, realmente você tem todo mundo refém de cair nas graças ali de quem tem a caneta poderosa, né? Então, você vira o mecenas estatal e aí você começa a estatizar a cultura, né? Fora o fato de que, ao meu entender, se você aceita esse pacto com o Estado, você se torna um militante. Talvez daí a gente possa perceber com mais nitidez a passividade completa dos artistas, intelectuais, cineastas e de todas as áreas, todos silenciados, sem nenhum espírito crítico em relação às milhares de atrocidades que o governo anda fazendo em todas as áreas e sem nenhum tipo de reflexão, né? O Capilé fugiu da raia ou aceitou ser sabatinado por você no programa? O Capilé fugiu da raia e eu compus uma canção para o Capilé, que eu já estreiei a canção no Porão do Rock. E agora eu vou gravar, vou lá para o Rio de Janeiro, vou gravar todos os instrumentos e daqui a 2 semanas já está nas rádios. Em primeira mão, viu? Tem chegado algumas perguntas para mim, mas eu acho que a gente tem que aproveitar a inteligência dos dois aqui, muito superior ao meu lado, por favor. Isso. Como você é modesto, hein? Júnior, eu vejo uma certa
glamorização da miséria no Brasil hoje. Aliás, não é de hoje, né? O Joãozinho 30 Mas eu acho hoje menos. No passado era mais. A controvérsia. O Joãozinho 30 tinha aquela famosa frase do pobre gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Isso aí. E não sei, tem indícios, assim, hoje aquele programa mesmo da Regina Casé, do Esquenta, acaba sendo uma espécie de glamorização da vida no gueto, como se fosse muito melhor, enquanto que muitas vezes eles querem ter o acesso e a chance de poder melhorar de vida, né? Então, mas no caso do Esquenta, eu acho que é questão cultural, musical. Não acho que a Regina faz algo no aspecto de glamourizar a pobreza, não. Na minha opinião, eu vejo o programa também. Tudo bem. E então a pergunta que eu te faço é justamente o seguinte, essa garotada no gueto, se eles começarem a agir de forma que é vista com um certo preconceito, que você mesmo estava colocando que há o preconceito dos dois lados, muitas vezes. Claro. Por exemplo, se o garoto se interessar por música clássica em vez de funk, ou se ele quiser ler Shakespeare, em vez de, não sei, Paulo Coelho, a pergunta que eu faço é o seguinte, ele vai ser ostracizado lá, ele vai ser vítima de pressão popular, porque ele tem um comportamento de branco, por exemplo? Você sabe que essa pergunta que você fez para mim também serve para o Lobão, né? O Lobão é um cara que na década de 80 transitou muito em favela, né, Lobão? Na Mangueira também. Temos um grande amigo em comum, que nós tiramos do crime, do tráfico, que é o Tuxinha, que ele cita no livro dele com outro nome, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, nessa época que o Lobão frequentava as favelas, era uma época muito diferente, que tinha até um lado romântico. Tinha, por exemplo, entre aspas, o bom bandido, tinha uma glamorização maior. Hoje, não. Você falou essa coisa Pô, até me perdi aqui, desculpa, estava falando do Joãozinho 30. Realmente, existe uma coisa que é assim, as pessoas da comunidade... É óbvio que ninguém quer morar num barraco, apesar de que hoje você não vê mais quase favela, barraco, né? É difícil. Você pode ver muito no Nordeste, no Sudeste, no Sul você vê também. Agora, são situações diferentes. Eu acho que hoje tem o acesso, tem as possibilidades, entendeu? Sabe? Você vê cada vez assim, as pessoas ganhando um pouco mais de consciência política. Agora, recentemente, com as manifestações... Não sei se vocês acompanharam, mas na única vez que a favela se manifestou, morreram 9. Vocês acompanharam isso? Da favela, um total de 10. Um sargento do BOPE, isso foi no Complexo da Maré, e 9 pessoas da favela, segundo as investigações, 8 envolvidos com a criminalidade, só um que não. Então, a favela tem ainda muito, ela carrega ainda muito preconceito. Agora, quando você pensa, por exemplo, no Brasil, lá fora... O Brasil também é muito conhecido por causa das favelas, seja por causa da capoeira, do samba, do futebol, que são protagonismos que vêm da favela, né? A coisa da cultura negra, das diásporas também. Então, eu acredito assim, que cada vez mais existe essa coisa do coitadinho, essa coisa mais piegas. Isso tem se perdido bastante. As redes sociais têm sido muito importantes com relação a isso, porque basta acompanhar alguns movimentos que acontecem pelo Facebook, pelo Twitter, dessa galera da favela discutindo política de uma maneira séria, profunda, né, questionando. A situação hoje eu acho que é bem diferente do passado e cada vez está tendo um distanciamento muito importante. Tomara. Lobão, você no seu livro novo, aliás profético, né, que o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, parece um pouco as manifestações aí nas ruas. Você fala da palmolescência da esquerda, né? Quer dizer, a falta de coragem mesmo, uma postura covarde. E a minha pergunta é o seguinte, isso tem levado, pelo menos na minha opinião, a essa ditadura velada, ou nem mais tão velada assim, do politicamente correto. Hoje em dia, até mesmo o governador aqui, Antônio Anastasia, trouxe a questão do pensamento prato pronto, né? Quer dizer, todo mundo tem que pensar mais ou menos igual, e se você ousa sair um pouquinho disso, você é vítima de um ataque assim realmente impressionante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre isso e o que está por trás dessa palmolescência da esquerda. Bom, para quem não leu o livro, eu fiz uma pequena metáfora, dizendo que o intelectual de esquerda é um campeão mundial de punheta de pau mole. E eu posso explicar isso. É o seguinte, o Júnior estava falando uma coisa sobre, eu sou um cara que
fui acolhido. Tem um monte de tia na Mangueira, tia Bolinha, tinha tia Neuma, a tia Zica, quer dizer, dona Zica, eram pessoas, eu me sentia totalmente em casa. Agora, eu acho que esse intelectual de punheta, né, ele se infiltraram, eu considero, geralmente são branquelas, classe média, incompetentes, sempre nas suas áreas, falidos, ou é um mau professor, ou é um mau profissional, ou trepa mal. E esses caras, eu tive contato muito, inclusive, por exemplo, eu tive um encontro com os Racionais, que eu fiquei muito sem graça. E quem me defendeu foi a mãe do Mano Brown. Mas foi o seguinte... Lá no Capão Redondo? Hã? Lá no Capão? Lá não, foi no... Eu encontrei com eles num show em Santos. Eu fui com a Lei Youssef, intelectual de esquerda. Me levou para... Eu falei, pô, eu queria muito, estava com essa coisa de revistas, e eu queria muito trocar ideias com a rapaziada. Eu tinha uma admiração pelos Racionais. Me sentia em casa, né? Pô, não tinha porquê achar que eu ia ter um tipo de tratamento diferente. Pô, já fui mascote do Comando Vermelho, pô, deliberava e tudo mais. Também atuava na parte... Pô, até armado tu andou, Lobão. Já andava armado. Andava mesmo. Eu tinha aula de tiro com o Ia dar tiro no Direito de helicóptero. propriedade Tu tinha me privada. ia dar tiro no helicóptero, cara. O Tuxinha me ofereceu um tenente da PM, que era o tenente Paulinho. Ele ia me dar aula de tiro com Monza. Chegava na minha casa com um Uzi, AK-47, eu ficava lá dando tiro para poder me... Direito de legítima defesa é um dos principais direitos dos Exato, eu liberais. participei de tiroteio. Então, dentro desse espírito, né, eu falei, bom, vou falar com os caras, porque eu estou fazendo revista, estava lançando Benegão e Seletores de Frequência. Pô, tudo certo. Cara, eu cheguei lá no negócio, pô, tá um clima esquisitão, tinha uma Kombi. Eu tava meio barbado, assim, fazendo a barba, mas estava 5 o'clock shadow, sabe? Aí entrei, tinha uma senhora, lá estava desenturmadíssimo, não tinha ninguém, os Racionais não tinham chegado. Aí a senhora começou falando, acho que era a Dona Maria, eu não me lembro muito bem o nome dela. Ô Lobão, vem cá, e começou a me cuidar. Você está muito abatido com essa barbinha. Você tira essa barbinha, meu filho, que negócio, aquele cuidadinho legal, bacana. Aí, cara, vão chegando os carros dos Racionais, cada um num carro. Aí chegou o Ed Rock, olhou para a minha cara, nenhum me cumprimentou. E o Ale e o Cef fazendo a intercessão. Aí, por último, chega o Mano Brown. Aí ele foi me dando aquela esnobada, de repente a senhora falou assim, vem cá, meu filho. Ela surgiu da Kombi, aperte a mão de Lobão. Era a mãe do Mano Brown. Mas, assim, foi muito bonitinho por esse lado, mas foi muito triste. Aconteceram vários episódios com o pessoal do rap, não era apenas um branquinho, eu era um cara com a minha história, né? E senti que na própria Mangueira, eu conheci o Ricardo Coração de Leão, você conheceu o Ricardo? Pô, quando um dia estava com a camisa do Vasco lá cheirando, me obrigou a esticar uma carreira. Falou, meu amigo, eu já não faço mais isso. Estica vou cheirar Eu, cheirei, parecia um Pato Donald, estiquei bicudo. Já estava mais acostumado com esse negócio, questão social. E aí ficou aquele clima, eu falei, rapaz, nunca isso me aconteceu aqui, rapaz. Que negócio? Porque eu vou... Você lembra do Alcir Explosão? Quem? Sim, Alcir Explosão era o mestre da bateria, claro. Tocava comigo, aí porque ele estava comigo, tá vendo aquele cara ali? Tô a fim de botar no saco, se tu não cheirar, eu boto ele no saco. Eu falei, tá bom, vou cheirar, com licença. Seja por isso. Aí, eu fiquei apavorado. Aí eu saí, ele estava numa variante, cara, ele estava 16 dias dentro da variante, assim, parecia um frango assado. E aí, eu saí, falei, Alcir Explosão, o que você anda fazendo? Porque ele queria botar o Taranta na bateria. Ele Alcir, eu não vou botar o Taranta, não. Eu falei, bota o Taranta, senão ele te mata. Aí ele está puto porque eu não ponho o Taranta. Imagina depois, que ele souber que eu estou comendo a mulher dele. Eu falei, mas que loucura, né, rapaz? Aí, e agora esse clima, que você tinha aquela confiabilidade total, eu fui saindo. De repente, até eu ser tratado hostilmente. E eu acho muito que esse governo tem essa coisa, desde por exemplo, agora com os médicos. Agora a classe médica está sendo demonizada, a classe média foi demonizada. O Lula fica contra as elites.
E eu acho que a gente nunca viveu um período de tanto ódio social. E o sucesso ofende, né? E aí você tem no Facebook ódio, a patrulha ideológica nunca foi tão grande. E quem é o autor abstrato disso? É o intelectual de esquerda. Né? Esse cara que é um ruminante, né? um incompetente, um ser palmolescente. Um Emir Sader da vida. Um Emir Sader, sabe, típico, que instaura o amargor, sabe, o azedume e o ódio e a impotência social entre as pessoas. Porque eu acho que o negócio da cultura, eles veem a favela como a Barbie da laje. A Barbie na laje, sabe? É o esquenta, é a Barbie na laje. Preservar como se fosse uma... E ficam estereotipizando. Quando eu acho que cultura é cultura geral. Mas tem uma galera também que meteu o pé na porta também, hoje também, porque antigamente você tinha que ter um interlocutor, né? Esse interlocutor hoje, cada vez, ele está perdendo mais espaço na favela. Antigamente, se dependia, por exemplo, né, dos intelectuais que, de alguma maneira, escrevessem pela favela, dos artistas. Hoje, a favela produz conteúdo, produz conhecimento também. Sim, não, sem sombra de dúvida, mas a instauração desse atrito generalizado é a favela com o asfalto, é a classe médica. Os índios. Os índios, cara. É zoológico humano para regozijo da elite. Mas não é um bom momento. Os agricultores também. Mas esses conflitos, você não acha que também esses ruídos não é um bom momento também, que as pessoas começam a se empoderar e começam a questionar também? Isso não é uma situação que antes tinham pessoas que falavam por elas e agora elas estão falando por elas próprias? Sim, mas eu acredito que tem um cenário típico de beligerância. Eu acho que o ponto de vista que eu estou preocupado, basicamente, é esse tipo de, assim, agora é minha vez. Quando o cara do Emicida, eu vi um Emicida, eu falei, que merda é essa? Agora vocês vão ter que me aturar. Não, bem-vindo. Hostil, né? Um negócio hostil. Por quê? Você será bem-vindo, admiro o seu trabalho. Me dê uma mão aqui, aperta. Pô, tem um episódio meu aí, que eu fui para o Ceará para fazer uma troca lá com o GOG. Você lembra do GOG? Eu estava fazendo uma campanha para o PT lá. Estava uma semana lá. Aí ele falou, pô, vamos fazer uma coisa lá na periferia de Fortaleza. Pegou a chapa branca, carro do PT, nós fomos para lá, levei minhas... Eu e Birinha, estava lá, o Birinha comigo está comigo. Chegamos lá, pô, entramos num átrio, uma mesinha, o GOG, eu, Birinha, montamos as coisas, os manos, assim, uns 80 e tantos, 100 manos, um clima assim esquisito, também não saquei que o clima estava esquisito. Aí o GOG falou, aqui o Lobão está aqui para fazer um intercâmbio, está lançando uma revista, etc. e tal. Aí um cidadão se levantou, foi até aqui a mesa, começou a falar com o GOG. Eu senti que o clima estava meio excludente, já estiquei a mão, e aí, tudo bem? O cara olhou para mim e falou, eu vou dar a mão para Branquinho, rapaz. Aí sabe o que eu fiz, cara? Os palmeiras me deu um espantada. Você conta no livro essa história. Os palmeiras falaram assim, que merda é essa? Vamos para a delegacia agora, isso é racismo, rapaz. Eu falei, eu não sei o que me deu na minha cabeça. Aí o cara cagou um balde na minha cabeça, virou para a pessoa assim, ó, quem é assassino aí, levanta. Todo mundo se levantou. Aí o seguinte, né? Eu não sei o que deu na minha cabeça, eu fui ficando mais indignado. Eu falei assim, escuta só. Aí falei, Birinha, vamos juntar aqui as revistas. Código 0, sujou. Com licença. Escuta aqui. Eu fui levantando assim. Eu falei uma coisa de péssimo gosto, mas foi o que me veio na cabeça. Eu vou comer o cu da avó de vocês todos. Aí eu fui saindo assim, rapaz. Pá, saí correndo. Os caras vieram atrás de mim. Pô, eu bati uma porta que tinha parecido umas grades, os caras ficaram lá atrás, eu entrei no carro, falei, fuga, fuga, fuga. E o carro saiu por ali, eu levantei, abri o parâmetro, eu vou comer o cu de você, a avó de você. Um papelão, né, cara? Já que você falou do assunto, não posso deixar de trazer aqui para o nosso debate a questão das drogas. Hoje está ganhando corpo aí cada vez mais gente, o próprio ex-presidente Fernando Henrique defendendo a bandeira da legalização e alguns países experimentando isso. E a gente sabe que nos países produtores ou com... Mas acho, desculpa, o Fernando Henrique é descriminalização. A descriminalização não é legalização. É o primeiro passo que vai... E a minha pergunta é o seguinte, qual a opinião de vocês? É para legalizar, é para descriminalizar, é para tratar como questão de saúde pública? Sua autoridade ali responder primeiro. Tá bom. Olha, sinceramente, eu não sei mais,
você está vivendo também um dilema de mudança de paradigma, né? A polícia, por exemplo, a gente ia falar sobre as manifestações, parece desfile de escola de samba, né? A ala dos Pacíficos, depois vem a ala dos Baderneiros. Mas, assim, quanto à coisa das drogas, atualmente eu não tenho... Eu, basicamente, tenho aquela coisa que é uma teoria de que se você descriminalizar, ou vamos botar ao máximo, se você liberar tudo, você vai formar uma indústria, né, legalizada, vai pagar impostos, vai dar divisas para o país. E eu não sei, hoje em dia, eu não sei se isso pode funcionar. Eu também não sei se valeria a pena a gente, a título de experimento... Ser um dos primeiros a abrir... E nós temos ainda muitos compromissos internacionais. Você viu que o Uruguai agora fez a revelia internacional, ficou uma coisa super delicada. Então, assim, hoje em dia... O Uruguai não é nem legalizar, é criar maconha estatal, né? Quer dizer, o Estado vai cuidar do fornecimento, da produção de todos os estágios, que é um negócio esquisitíssimo também. Pois é, agora, eu acho que se acontecer o que aconteceu com o álcool, né, a lei seca foi um horror, né? Nunca se deu tanto tiro, nunca criou tantos gangsters, né? Então, mas agora eu vejo com mais cautela. Antigamente eu era absolutamente, radicalmente a favor desse implemento. Hoje em dia, eu não sei como isso seria feito, de que maneira, né? E quais os resultados que isso poderia dar. Estamos no mesmo barco da dúvida angustiante. Dúvida não cruel. É trivial, né? Eu, contrário do Lobão, eu era radicalmente contra. Radicalmente contra. Né? Mas hoje eu também começo a ficar mais flexível, porque, por exemplo, essa guerra que está aí, entendeu? Ela, do jeito que está, ela só piora, né? Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos investiu bilhões, né, no Plano Colômbia e nada se resolveu, nada diminuiu, só aumentou. Eu tive, ano passado, em 3 tríplices fronteiras aqui do Brasil, principalmente na Santa Rosa, Letícia e Tabatinga, e conversando com a Superintendência da Polícia Federal, curiosamente, na fronteira do Brasil, nós temos 22 agentes federais. Na parte da Colômbia, são 480 homens, sendo que dos 22 agentes federais, nunca tem os 22, no máximo tem 10. Sempre tem alguém de licença ou de férias, ou sempre tem algum tipo de problema. Então, conversando também com representantes de cada lado, por exemplo, mesmo eles com 400 e poucos homens, eles só apreenderam, no ano de 2011, 80 quilos na Colômbia. E o lado brasileiro, totalmente assim, sem estrutura nenhuma, apreendeu mais de 2 toneladas de cocaína. Só que, mesmo assim, o superintendente falou, cara, a gente aprendeu 2 toneladas de cocaína, mas passou muito mais do que isso. E, num passado recente, o Brasil era rota de passagem. Hoje não é mais. É um dos maiores consumidores. É o mercado. Né? Eu acho que nós somos o país que mais cresce o consumo de droga exponencialmente a cada ano. Agora, a gente tem que botar aí dentro da roda da nossa conversa as Farc, que são aliadas do PT, que é do governo. Eu já, enquanto... Obrigado. Eu, enquanto militante do partido, eu fui fazer, inclusive, uma coisa sobre rádio comunitária. Eu estava lá em Capão Redondo, e tinha um cara lá que era um vereador, Albertão do PT. Aí, de repente, chega um índio lá, que era colombiano, com uma mala cheia de dinheiro, era das Farc, dando grana para as eleições do partido. Quer dizer, eu testemunhei isso, eu não ouvi de orelhada, eu vi essa relação. Agora, um mês atrás, o Tarso Genro recebeu o coronel das Farc, que fez um discurso em praça pública, lá em Porto Alegre. Então, já não é mais essa tarjação de lâmpada, elucubrações, isso é um fato, né? Então, como é que a gente faz? As Farc são mais que se beneficiam com a ilegalidade, né? Você imagina se a gente libera a cocaína, que é uma coisa muito esquisita, né? Qual seria o papel das Farc? Quais seriam os insumos? E esse negócio das Farc que você trouxe já é o seu contato recente com o Olavo de Carvalho. Aí tem uma pergunta aqui, Lobão, você acha que este ódio social tem sido provocado pelo governo deliberadamente, com o intuito de instituir uma ditadura no Brasil? Quer dizer, é uma coisa consciente deles ou
É apenas a tese velha de dividir para conquistar? Eu acho que é isso. Primeiro, em se tratando de que são intelectuais de esquerda, né, são pessoas que não... a coisa de esquerda é a seguinte, não é uma convivência democrática, eles querem eliminar o seu adversário. Então, se você quer eliminar o adversário, você não quer conviver com diferenças, né? Se você não quer conviver com diferenças, você vai disseminar o quê? O ódio. Eu acho que é o que acontece. Essas patrulhas ideológicas que a gente vê na internet, vê na rua, você vê quando a Ioni Sanches, quando esteve aqui, eu estava lá, eu fui ver a palestra, fui tentar ver, não consegui. Aí eles têm agora essa parada, né? A América Latina será toda socialista, com foice e martelo, um monte de playboy com o Che Guevara tatuado no braço, uma vergonha, né? Para os dois, na verdade, começando com o Júnior, queria que vocês dessem o ponto de vista de vocês em relação a esses black box. Essa turma que, em primeiro lugar, vai manifestar de forma mascarada, o que eu já acho, até mesmo na Constituição, talvez não permita controvérsias, mas é uma opinião. Mas o fato é que até onde vai a justificativa para poder usar violência, depredação, quebrar vitrine de loja, banco, em nome de uma causa, que seja justa ou não? Qual é a visão em relação a esse grupo que gera um clima de anomia na sociedade, de ausência de ordem e tudo mais? Olha, eu não sou a favor da quebradeira ou de qualquer tipo de violência, mas, assim, de alguma maneira, eu acho que também existia uma situação muito confortável antes das manifestações, né? Então, acho que, tirando a parte da violência, eu acho que a parte de questionamento, eu tive uma situação que eu estava ajudando até o Marcelo Freixo numa mediação, porque na final da Copa das Confederações falava-se uma manifestação no Maracanã de 1 milhão de pessoas e não chegou a 5 mil. E eu vou dizer assim, vocês podem até não gostar do que vocês vão ouvir, mas eu particularmente achei muito importante, durante as manifestações, ver, né, algumas figuras, o próprio Galvão Bueno mesmo, com um sorriso amarelo, com ódio fudido das manifestações, dizendo: manifestação linda. Eu acho que botou todo mundo de quatro, sabe? Eu acho que teve um papel aqui em Minas Gerais, por exemplo, junto com o Rio de Janeiro, que depois o Rio e Minas Gerais superaram São Paulo. Eu acho assim, tirando a parte da violência, né, você vê, por exemplo, certos impérios, imperadores, que sempre... né, qualquer império é arrogante. Então, vocês vendo certos imperadores engolindo suas arrogâncias por medo, né, e um medo de uma garotada, que agora, nesse momento, eles são muito fortes, né? No Rio de Janeiro, pô, cara, não tem 200. E para a cidade do Rio. Tem aquela frase que a tirania é quando o cidadão teme o Estado e liberdade é quando o Estado teme o cidadão. Assim, de novo, eu não sou a favor da confusão, da briga, nada disso, mas eu acho que o que foi criado, né, de uma maneira, digamos assim, pelas redes sociais e as pessoas irem para a rua, na situação atual, que a gente não tem transparência, que a gente tem uma corrupção muito elevada, que a gente tem uma falta de respeito muito grande, onde esses políticos, esses parlamentares acham que podem fazer o que querem, ano que vem, eu não tenho dúvida que vai ter uma renovação muito grande. Eu acho que as pessoas, eu particularmente, né, que cresci ouvindo, né, dizendo que todo mundo, que o povo era alienado, e hoje você vê, por exemplo, as pessoas paradas em frente a qualquer boteco, vendo TV Senado, TV Justiça, você tem, sabe, um Joaquim Barbosa, um ministro supremo virando uma grande referência, independente de qualquer coisa. Você começa a ter hoje uma discussão mais politizada em qualquer lugar, em qualquer seio. Então, acho que, nesse aspecto, eu acho muito positivo. O gigante deu uma acordadinha, pelo menos, de leve. Eu acho que adormeceu um pouco de novo, mas, assim, cara, ver o Blatter, por exemplo, hoje, sabe, dizer que a partir da Copa de 2026, acho que só hoje nos jornais, se não me engano, né, que qualquer candidato à sede da Copa do Mundo ter que antes passar para o meio de um plebiscito para ver se a população quer, eu acho isso importante, entendeu? Que realmente algumas frases célebres apareceram, como eu também quero o padrão FIFA nos hospitais. Acho que esse padrão FIFA que as pessoas pediam para os hospitais, para a segurança pública, para a educação, né, por mais que foram muito perversas com o Ronaldo naquele momento, naquele vídeo, acho que a gente tem que saber distinguir as coisas também. Mas eu acho que você ter novos protagonistas sociais
discutindo, independente de concordar ou não. O Lobão falou muito do Pablo Capilé, eu sou amigo do Capilé. E vou te falar, Lobão, que perto de todo mundo que você citou aí, ele é o que pega menos verba da Lei Rouanet, cara. Entendeu? Mas não vou aqui defender ele, não vou abrir debate contigo, não. O problema mas ele é o que menos pega. Você falou aqui eu nem sabia do Shrek, que foi 23 ou 28 milhões. O Cirque du Soleil, cara, que é o maior protagonista da indústria do entretenimento, porra, pegou 9 milhões de reais, cara. Isso é um absurdo. Mas eu falei que aponta justamente tanto... O Capilé é apenas um vampiro de banda. E não é só isso, não. Ele é contra direito autoral. Bom, você termina tudo bem, mas assim, é só para colocar o seguinte. Perto disso tudo que a gente está falando, independente de qualquer coisa, assim, você tem hoje novos protagonistas, né? E te digo outra coisa que pode parecer muito louco, isso. Mas essa galera toda, direto ou indiretamente, cara, foi influenciada por você. E você sabe disso. Mas esse não, mas é verdade. Não, assim, tipo, eu lembro que a primeira pessoa... Ele era petista antes. Não, mas não estou falando da questão partidária, não. Eu digo muito mais... Não, eu acho que muito mais pela figura, assim, me surpreende quando você conta que você estava em Fortaleza. Cara, e um bando de moleque babaca, de repente discriminou, entendeu? Porque esses caras não sabem que você, por exemplo, foi um dos caras que veio com ideia como funk em lata, que quase ninguém sabe disso. Eu sei que você foi um dos caras que pensou, ou foi o grande pensador disso. Eu acho que isso tudo é uma otarice fodida. Mas, assim, é fundamental ter novos atores sociais nesse país que questionem, cara, e que não seja mais aquela coisa tipo na época, né? Você tinha um negro da senzala, que era um negro mais rebelde, né? Que era mais castigado, e o negro da casa. Não dá mais para ficar tendo o negro da casa o tempo inteiro, né? Para quem não sabe, né? Quando o senhor da casa lá, né? O senhor do engenho ficava doente, esse grupo de negros da casa ficavam, nós estamos doentes, o cara falava, estou com fome, nós estamos com fome. É o Samuel Jackson do Django Livre. Exatamente. Então isso não existe, não dá para conviver mais com isso. Então eu acho que essas pessoas têm um papel importante, na minha opinião. Não, bom, eu vou falar, eu acho que minha opinião vai englobar tudo, desde as manifestações até chegar fora do eixo. Eu tenho lido uns livros muito interessantes, do Nicholas Carr, The Shallows, livros do Jaron Lanier, que é um cientista de realidade virtual e compositor erudito. Dois livros dele, li agora, estou lendo do Mark Halperin, Barbarismo Digital, e tem uma tese fabulosa que começa do Silicon Valley, que tem um monte de maluco lá, os libertários, ultra-libertários, e que querem atingir a singularidade, que é uma espécie de quase que the rapture, como é que o arrebatamento, né? Que seria as máquinas vão suplantar os homens e eles vão adquirir a eternidade se uploadando dentro das máquinas. O Ray Kurzweil, o Zuckerberg, todos eles estão dentro dessas. E olha só, o enredo é muito interessante, porque eles precisam de data para formar toda dados para poder reconstituir o universo dentro dessas máquinas. Por isso a Amazon, por isso que vocês todos somos reféns de todas essas redes sociais que a gente entrega toda a nossa vida. Nós somos ultra vigiados por essas redes sociais. Esses caras são os magnatas do mundo. E é uma sombria associação desses caras. Eles precisam de destruir o direito autoral para pegar as datas do mundo. Né? A Amazon comprou o Washington Post agora. Então, o que acontece? Eles insuflam os mobs, os anônimos, o Occupy Wall Street, a Primavera Árabe, os riots em Londres, e todos anônimos, todos sendo lideranças e todos inócuos. Ou inócuos, causam uma destruição, mas você vê a Primavera Árabe e saiu 6 por meia dúzia, né? Até agora a Irmandade Muçulmana. Aqui no Brasil, se a gente for verificar, nós tivemos uma mobilização totalmente facebookiana e amorfa. A gente tem uma passeata de médico, de gente pedindo buraco na rua, queimando ônibus, professor. Amorfa começou para querer destituir o governador de São Paulo, com a lei do passe livre, levaram um rebote pela sociedade geral, mas a gente nunca teve uma liderança, um foco. E o que acontece quando eu falo de desfile de escola de samba, quando você vai ver a Globo News, parece que aquela menina que fala tudo carioca, e aí agora entra
a ala dos bonzinhos. Agora, de repente, apareceu, puxa, a minoria, puxa, estou quebrando tudo, né? E quando isso é um modus operandi da própria participação. E o que, na verdade, acontece é que esses grupos de esquerda, o que aconteceu? O PT inflou, as oposições minguaram, e dentro do PT, ou os partidos de esquerda apoiando o PT, estão se insurgindo porque acham que queriam implementar um golpe comunista que ficou meio temporão, foi abortado no meio do caminho por causa dessa mega participação. Agora, o que acontece é que esses black blocs, esses fora do eixo, mídia ninja, é tudo hive mind, mente de colmeia, é tudo coletivo, formiguinha, e quando as pessoas não entendem que o país mais individualista do mundo é que produz melhores equipes, né? Os Estados Unidos têm grandes times de basquete, porque um bom indivíduo, se partir do bom indivíduo, vários bons indivíduos, vão ser sempre muito melhores do que um monte de coletivo sem fazer nada, né? Então, é o seguinte, eles querem acabar com o direito autoral, o Capilé é um dos grandes representantes disso, e o cara que quer acabar com o direito autoral, ele é um recalcado, um invejoso, um fantoche, está entendendo? Ele não explicou direito aquela multiplicação do dinheiro lá, eu vou botar ele para gerir meu dinheiro. Fora os crimes hediondos, que ele tem que ir para a cadeia, ele é um criminoso, esse cara é um boçal, está entendendo? Nós estamos chegando ao final aqui, eu não vou poder ler essas perguntas. Ô, Lobão, sou teu amigo, tá? Só falei essa parada aí, mas, porra, não vai ficar chateado comigo, eu já chamei ele para chincha, ele, mijou para trás. Eu estou chegando ao finalzinho aqui, em relação ao padrão FIFA, tá, então não vou nem poder fazer a última pergunta, só para lembrar o padrão FIFA, que sem dúvida a reclamação é legítima quando você compara uma coisa com a outra, mas o padrão FIFA custou uma fortuna, né? Um estádio lá de R$1 bilhão e vários que vão ficar como elefante branco. Então a gente tem que talvez pensar Os estádios estão todos caindo, viu? O Mané Garrincha não tem acústica, o Mineirão aqui está caindo, está tremelicando, a Fonte Nova caiu. É o que acontece quando o Estado mete a mão, é o dedo de merda. Em vez do dedo de Midas, é o dedo de merdas. Bom, a gente tem que encerrar, vai começar o próximo painel, então, obrigado a todos pela presença. Até a próxima. Muito obrigada, vocês arrasaram no painel.